povo lindo do Clube do Livro, eu sou a Gabriela e hoje estamos aqui para falar de A Assassina e o Deserto, o terceiro livro da Lâmina da Assassina. E por que eu falo livro, né? Lembrando, o livro a Lâmina da Assassina, ele é dividido em 5 livros. Aí eu pensei, não, são capítulos. Porém, entretanto, todavia, toda vez que começa um título novo, o capítulo volta do 1, né? Como eu vou pegar aqui, da onde? Ó. Vou pegar como exemplo A Assassina e o Império, que eu acho que é o último. Toda vez que inicia... Olha, fininho. Ó. Volta pro capítulo 1. Tá vendo? Então, por isso que eu falo que são sublivros, né? Bom, vamos lá. Na história A Assassina e o Deserto, nós temos aí todo o processo da assassina na sua viagem de castigo, né? Porque Arobin, ele castigou a Selena. Ela fez uma coisa que deu prejuízo para ela, além dele ter espancado a menina. E aí eu nem coloco sobre homem batendo em mulher, não coloco nada disso. Eu coloco assim, né? Ela era como se fosse uma escrava dele, tinha que trabalhar para ele, não podia ser livre. E ele bateu, né, nela. Como também fez com Sam, só que a gente não sabe disso ainda, né? Ela fica ali a viagem inteira sem ter notícias dele, sem ter notícias mesmo, e ela fica muito preocupada com o Sam. O que aconteceu com o Sam? Será que ele, o Arobin, machucou o Sam tanto quanto machucou ela? E ela realmente fica preocupada com ele. Então, ela viaja. Ali no segundo livro, que é A Assassina e Curandeira, vou deixar o vídeo aqui, né, no card, o link, para vocês clicarem lá depois. Já é parte da viagem dela, ela já está viajando para ir para o deserto, treinar com os assassinos silenciosos. E aí ela passa pela curandeira, né, ajuda a curandeira, como tá no vídeo anterior, e continua seu caminho. Nesse livro aqui, ela já chega até a fortaleza dos assassinos silenciosos. E assim, é um outro mundo para ela, um outro mundo mesmo. No início, ela estava muito desconfiada, né? Apesar dela não querer demonstrar muito assim, que ela não estava muito bacana com aquilo, ela estava muito desconfiada. Ela não conseguiu deixar de analisar tudo em volta. Se tinha saída, se não tinha saída, quem estava em volta, quem estava nas sombras, quem não estava. Mas para ela chegar até o forte, ela custou achar, mas ela achou um cara que levou ela até lá. Então ela pagou um dinheiro alto, que ela custou achar, e quando ela achou, foi caro. E aí, ele não quis levar ela até lá. Ele falou, mais uns quilômetros à frente, você vai reta, que eu não lembro bem o que foi dito por esse cara. Mas ele falou, não, você continua e você vai chegar lá. Ela falou, não, eu te paguei para me levar até lá. Mas ele não foi. E por que ele não foi? Medo. Medo dos assassinos silenciosos. Todo mundo ali daquela região tinha medo deles. Eles eram, digamos, de renome, né? Mas até aí, digamos que tranquilo, né? Porque Selena chegou lá e não viu assim tanta coisa, né? Porque ela não invadiu nem nada disso, eles receberam ela perfeitamente. E aí, digamos que o mestre
testou ela. O mestre daquele lugar testou ela e mandou pessoas atacarem ela com um sinal. Não lembro a forma que foi usada para dar esse sinal, mas ele deu um sinal e os assassinos saíram das sombras e atacaram ela. Ela lutou com eles e tudo, derrubou, tá, papo. Acabou, ok. Ela foi aceita e ela ia dividir o quarto com uma menina chamada só um momentinho. Ansel. Eu tive que parar aqui e dar uma pesquisadinha porque eu esqueci o nome dela. Ansel é o nome da menina. E ela tinha, assim, uma descendência, digamos, rica, né? Família rica, era rei, sei lá, de um lugar e tudo. E aí ela falou que o pai mandou ela pra lá pra ver se ela serviria para alguma coisa, digamos assim. Beleza. Ela tinha uma armadura inútil, mas era muito bonita. Era mais obra de arte do que um material para se defender, digamos assim, né? Para proteção. Era toda, como que é a palavra? Desenhada no metal, né? Toda esculpida e tudo. Ali, e ela tinha uma espada com adorno de lobo. Adorno de lobo no cabo dela, né? Onde segura ali, que fica... Por exemplo, aqui tá a minha espada, aqui assim fica onde, né, o punho, onde eu seguro. Tinha um lobo. E aí, ela falou que aquele lobo era símbolo da família e tudo mais. Até aí, beleza. Ela ficou ali e ela achou que ela ia treinar direto com o mestre. Só que não era bem assim que funcionava. Tinha gente lá há muitos anos que nunca treinou com o mestre diretamente. Então, assim, ela precisava de treinar com o mestre, ela precisava de uma carta. A Arumi falou que ela só voltaria, que ela só voltasse se ela tivesse a carta de aprovação do mestre silencioso. Ela não poderia voltar de mãos abanando. E ela tinha 1 mês para isso. Perdão. Voltei. Então ela tinha 1 mês para isso. E nada dele treinar ela. E o que ela fazia? A Ansel levou ela para corrida. Ela tinha que correr entre um oásis e outro e voltar. Então, assim, isso era todo dia. Acho que por uns 4 dias, 3 dias, não sei. Ela fez esse percurso. No primeiro dia ela quase morreu, mas ela conseguiu terminar o percurso. E ficou muito chateada, né? Porque o que seria dela? Ela tinha uma reputação e que... Tem um bichinho no meu cabelo. Ela tinha uma reputação e como assim? A Selena Sardotia não conseguia correr uma simples... né? Um espaço e tudo mais. Eu acho que eu fiz barulho muito estranho aqui. Mexendo aqui, tá bom, né? Bom, eu me distraio muito fácil. Continuemos. E aí, a Ansel precisou ir até a cidade lá do reino de não sei de quem, que sinceramente irrelevante. Só que o rei queria a cabeça do mestre silencioso. Mas até então eles estavam ali num tratado de paz. Eles estavam ali num tratado de paz e a Ansel fazia esse vai e vem, né? Levar recado, trazer recado, levar recado, trazer recado. Enfim. E nisso a Ansel precisou ir até lá por causa de um ataque
que ocorreu muito estranho no posto lá, né, na guilda dos assassinos silenciosos. A guilda, né, dos assassinos silenciosos. Então, o mestre mandou a Ansel com uma carta e tudo mais. A Ansel convidou a Selena para ir. E a Selena falou: ok, eu vou. Por quê? Ansel virou para ele e falou assim: olha, talvez o mestre, vendo que você está preocupado em ajudar a guilda, né, os assassinos silenciosos, talvez simpatize com você e te treine mais rápido, né? Resolva te treinar mais rápido. Então, a Selena falou: ok, então eu vou. E foi. Chegando na cidade, né, acho que foram 3 dias de viagem, e elas tiveram que parar no meio do caminho, enfim. Nada muito relevante, né? A única coisa que aconteceu foi a Selena conhecer um pouco melhor a Ansel, né? E nisso a Selena estava ainda muito... Não estava muito à vontade ainda, digamos assim, porque ela não era acostumada a estar com pessoas que gostavam dela, a conversar, a se abrir, a ter amigos. Ela fala no livro que ela não tem amigos, ela não sabe ter amigos. Então, ela ainda, mesmo muito cabreira, assim, ela vai, né, na onda, vai indo, e com muita cautela, sempre vigiando, mas ela vai se abrindo aos poucos. Enfim, chegaram na cidade, a Ansel não deixou ela ir até o castelo falar com o rei. Falou: não, você me espera aqui. Hora X, eu acho que era 5 horas da tarde, ou 3 horas da tarde, eu não sei. A gente se encontra no lugar X e a gente vai embora. Beleza. Enquanto a Ansel foi falar com o rei e resolver, né, conversar, fazer a mediação, Selena ficou andando por aí, gastando, comprando e ficando chateada de não ter levado mais dinheiro, porque tinha muita coisa lá que era interessante para ela. E ela chegou de longe, enxergou uma barraquinha com um cara com seguranças com tecidos. Um tecido muito especial, muito resistente e muito raro, automaticamente muito caro. Então, o olho dela brilhou ao ver aquilo, porque nem 1 milhão de anos ela teria condições, por mais que ela fosse rica, de conseguir comprar aquilo. E o vendedor reconheceu que ela foi a primeira que soube o que era aquilo, sem precisar perguntar. E era um tecido feito por aranhas gigantes, do tamanho de cavalos, muito lindo, né? Uma seda ali feita por aranhas, muito linda, que era muito difícil de adquirir, mesmo para ser vendido. E essas aranhas, elas não queriam comidas, elas não queriam nada, assim, nenhum sacrifícios, dinheiro, nada assim. Eram aranhas inteligentes, tá? E elas queriam era vida, almas. Eram o que elas queriam em troca, era o que elas gostavam em troca da sua seda preciosa. E esse cara, né, vulgo um senhor velho, um velho, mas que na verdade ele tinha 20 e poucos anos, assim. Ele deu a sua juventude, ele deu 20 anos de sua vida para que ele conseguisse alguns metros daquele tecido, mas que faria ele rico, né? Ele ia vender aquilo e ele ficaria riquíssimo, porque aquilo, cara, muito caro um negócio daquele. Só que ele queria sua juventude de volta, né? E aí o único jeito de conseguir isso era
matando a aranha que fizera a troca com ele. Só que ele não tinha como fazer isso, porque aquelas aranhas eram assim, invencíveis, né? Muito fortes e tudo. Então ele bateu o olho na Selene e viu que ela não era uma camponesa ali, uma mulher ali. Cortando aqui o raciocínio rapidinho. Vocês identificaram qual é a época que essa história se passa ou ele se passa no mundo inteiramente só dele? Porque, sinceramente, no início me deu a impressão que era a idade medieval. Era medieval. Beleza. Depois me deu a impressão que era uma época futurista, né? Bem moderna, lá na frente. Mas depois volta, assim, e me dá a sensação que é na época dos cabarés. Mas aí a minha percepção é que é um mundo, assim, só da história. É um mundo onde existem certas tecnologias, mas que é tudo muito limitado. Por exemplo, água quente existe, é caro, mas tem como. Então, eles lá no castelo de vidro, lá, sei lá, de Arobin, eu não sei falar, gente. Tem água quente, encanada. Beleza? Mas eles não têm telefone. Eles têm não tem lâmpadas, né? Tem velas. Mas tem um castelo de vidro, gente. Tecnologia. Para fazer um castelo de vidro, você precisa de tecnologia, sabe? E aí, eles falam dos cabarés como se fosse dos bares, né? Das tabernas, como se fosse um pouco mais para frente. É ali aquela época ali dos piratas, como se fosse um pouco mais adiante no tempo. No tempo ali dos cabarés, né? E tudo mais. É uma sensação. Eu não sei se eu perdi alguma coisa ali no livro, ou se realmente não dá uma certeza de que época é. E é um mundo ali só do livro, né? Só do ali que a Sarah J. Maas, não sei, criou para a história. Não sabemos, né? Existem muitos autores que fizeram isso, como, por exemplo, George R.R. Martin, né? Nas histórias do Gelo e Fogo, né? Lá, a Guerra dos Tronos, lá, como Harry Potter com a esqueci o nome da autora, que criou todo o mundo de Harry Potter, né? E tá explorando esse mundo com antes e depois, e enfim, né? Como temos aí o Senhor dos Anéis, né? E o Hobbit, é todo mundo, assim, todo um... Enfim, né? Eu não localizei. Se você sabe me responder, por favor, deixa aqui nos comentários. Voltando ao raciocínio. Enfim, né? O comerciante lá, reconhecendo que ela era uma assassina e ela não era dali, que ela era de outro lugar, ele perguntou se ela não faria isso para ele, mataria aquela aranha, né? E ela falou, não sei. Então, na conversa deles lá, o cara dá um pedacinho da seda dentro de uma caixinha para ela, para ser um lembrete. Um lembrete de quê? Um lembrete dele, um lembrete dela, um lembrete... Não sei. Ele falou que era um lembrete. Pá, deu. Ela não comprou, ele deu esse pedaço de tecido, né? De seda, que no futuro ela usa de uma forma muito sábia, tá? Mas a gente não chegou lá ainda. Bom, nisso ela encontra Ansel e tá na hora delas ir embora. Só que Ansel faz uma coisa muito idiota. Rouba os cavalos do rei. 2 cavalos de uma raça lá muito cara, muito
rápida, muito ágil, muito top, pum, top. Excelente, perfeito ali e caríssimo. E ela resolve que vai roubá-los. Ela fala, Selena vai um, eu vou no outro, beleza, leva a Selena. Selena não sabe de nada. Selena tá ali, ó. E segue ela até o estábulo. Ela solta os cavalos. Já estavam selados porque eles seriam usados, né? Momentos depois daquilo. Mas que não foi, porque, né? Os cavalos foram roubados. E aí, ela simplesmente falou assim, se prepara, vaza, corre. E elas começaram a correr com os cavalos. E nisso, obviamente, os guardas do castelo foram atrás, né? Foram atrás delas, porque elas roubaram os cavalos do rei Ideia de Jerico, né? Mas até aí você pensa assim, nossa, a Ansel é idiota. Mas tá. Elas fogem, passam por obstáculos, acontece isso, acontece aquilo, elas conseguem escapar e os guardas do rei não conseguem acompanhá-las e elas correram, só pararam quando os cavalos assim estavam exaustos. Então eles tiveram que parar para descansar com os cavalos, beber água e tudo. Depois que os cavalos descansaram, elas voltaram a viajar e chegaram, obviamente, muito mais rápido à volta do que na ida. A ida levou dois dias. A volta, obviamente, demorou um dia só, né? E tudo. Então, obviamente, o mestre silencioso não gostou disso. Só que o mestre silencioso, eu gostei muito dele, porque ele sim era um mestre de verdade. Basicamente, quem se castigou? Ansel. Ansel falou, já que a gente fez merda, que tal a gente fazer isso por tempo X? Então, o mestre concordou, né? Deu aquela bronca enquanto ele estava... Gente, ele não falava, ele era simplesmente mudo. Ele tinha um voto, que lá na frente a gente vai descobrir o que realmente era, mas ele não falava. Era a opção dele não falar. E ele era simplesmente silencioso. Enfim. Então, por muito tempo, a Ansel e Selena ficaram limpando os estábulos como castigo, né? Na parte da manhã, todos os dias. Só que nessa história toda, como a Selena começou a gostar muito da Ansel e tudo mais, e a Selena, gente, quem lê sabe que na verdade ela não é aquela egoísta idiota que a gente sente no início do livro. Ela, na verdade, é uma pessoa muito boa. E ela tem uma empatia muito grande pela Ansel. E ela fala com o mestre silencioso. Na verdade, foi minha culpa, foi minha ideia roubar os cavalos. O mestre sabe que não é isso. Porque o mestre, ele é sábio. Ele realmente é um mestre. Ele é sábio. Mas ele não fala nada. Deixa como se ele tivesse acreditado. Antes delas se retirarem da presença do mestre, depois que elas chegaram, né, e teve a conversa, ele gesticulando, né, sempre gesticulando, nunca abrindo a boca, ele fala com ela que é para ela vir ao encontro dele ao entardecer, ou era à tarde, não, acho que era de tarde para noite, né, porque pelo que eles falam, era sempre à noite que eles treinavam. Para ela ir de encontro a ele, porque ele a treinaria. E foi assim. Por que ele treinou ela? Porque ele viu a empatia, o sentimento, como que ela dava importância ao próximo, né? Eu, Gabriela, levei isso, né? Interpretei assim, né? Se ele ali
viu uma virtude na Selena para poder treiná-la, se foi isso que fez com que ele tivesse a intenção de treiná-la pessoalmente, foi a empatia que ela tem com as pessoas. E você tem que concordar comigo. Selena, ela é muito empata, tá? Ela tinha empatia pelos escravos, ela teve empatia pela curandeira lá, né? A minha que trabalhava no porco branco. No porco branco. Ela teve empatia com a menina e com os assassinos todos, porque no final ela é enganada, como se ela acredita que mandaram ela embora, mas na verdade não foi isso. E ela volta para defender todo mundo. Ela tem sempre muita empatia com o próximo. E ela não é aquele tipo de pessoa que pensa, o que eu vou ganhar em troca? Ela ajudou os escravos porque ela achou que era errado, teve empatia, né? Eles têm uma escolha, por que eles estão, né? Não tem, enfim. Sabia que os escravos iam sofrer. Ela teve empatia. Ela sentiu o sofrimento não lembro o nome, da curandeira. Saber que ela não estava bem, que ela não estava ali feliz, que ela queria outra coisa. E ela também, a curandeira também queria aprender para ajudar. Então tudo foi assim. Para a Selena, ela foi sempre levando, digamos, soco, mas ela nunca perdeu a simpatia dela. E ela sempre encontrando alguma coisa, batendo de frente com alguma coisa nova e ajudando quem precisava ser ajudado, sem pensar. Assim, ela, hora nenhuma, mesmo depois de ser espancada, mesmo depois de ter sido mandada de castigo para os assassinos silenciosos, para treinamento, ela sempre falava, mesmo assim valeu a pena, mesmo assim valeu a pena. E ela sempre bate nessa tecla. Então, ela é uma pessoa boa de natureza, tá? Selena não é uma pessoa ruim, hora nenhuma ela foi ruim. Mas você tem que também, aquela história, né? Ela está certa ou errada? Por ponto de vista. Meu ponto de vista, ela estava certa. Mas se você olhar pelo ponto de vista do assassino lá, que era chefe dela, ela foi mandada para resolver uma questão de emprego, né? O chefe mandou ela lá para fazer a coisa X, ela fez a coisa Y. Então ali ela fez errado. Mas o errado saiu certo, porque se você vê na visão da Selena, aquele povo era escravo, aquele povo ia sofrer. Então ela fez certo. Agora, no segundo livro, por exemplo, tá. Ela matou um monte de gente, aquele monte de gente. Foi errado matar? Foi. Mas pelo ponto de vista dela, ela estava defendendo uma mulher indefesa e aquele bando de gente eram pessoas ruins. Então não foi errado ter matado aquele povo. Foi defesa. Entendeu como é que tá funcionando o livro? O certo e o errado é ponto de vista. Até ali, digamos, o final do terceiro livro, que quando começa o quarto ali, já começa a ser um pouco diferente. A menos que você não goste da personagem, aí eu não sei. Mas a partir do quarto livro ali, eu já não tô sentindo que é ponto de vista mais. Mas antes de chegar lá, né, vamos continuar. Então, ele treinou ela, assim, né, de uma forma que no início ela não entendeu. Ele ficou mandando ela observar uma cobra muito venenosa lá do deserto e copiar seus movimentos, analisar seus movimentos. Aí depois ele colocou ela para analisar coelhos do deserto, né, os animais e tudo mais. E ela teve um treinamento assim bem tranquilo, digamos assim. Não teve luta. Até porque isso ela já sabia, né? O mestre tinha consciência que ela já é uma assassina treinada, uma assassina treinada por um dos grandes mestres de renome ali, blá 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 blá. Então, ela já sabe lutar. O que eu vou ensinar para ela? Vou ensinar coisas que ela não sabe, que é o porquê assim, o porquê assado.
aprenda com o que tá em volta, não é só você, é um todo, enfim, blá 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 blá. E antes de terminar o treinamento dela, de repente ela tá com o Ansel, né? Ela dá uma leve briguinha com o Ansel, mas nada assim, enfim. A Ansel não ficou com raiva dela de verdade, apesar de tudo. A Ansel bebe com ela, né? Vinho, não sei. Pega 2 taças. Dá uma taça pra Selena e bebe a outra. Nisso a Selena apaga. Por mais que ela é treinada a reconhecer venenos, até cautela, ela tava muito assim, eu estou entre amigos, eu estou entre amigos, eu estou entre amigos. Então ela não se preocupa e pum, bebe. Ela apaga. E nisso ela acorda no meio do deserto, com o cavalo, que agora era dela, né? O cavalo que ela fez a participação lá do roubo, lá do rei. Agora ela pegou uma carta, né? Que Ansel escreveu falando: o cavalo agora é seu. O mestre achou melhor ser dessa forma e te despachar antes para evitar não sei o que. E aí, na carta que Ansel escreveu, falou que a aprovação do mestre estava dentro da bolsa, lacrada, que ela tinha deixado lá também. Informação importante: nem as adagas, nem a espada, as armas da Selena não estavam no meio das coisas dela. Mas as roupas estavam lá, as bolsas e tudo. O resto estava tudo lá. Só as armas que não. E nisso a Selena fica muito chateada, né? Fica pensando, será que eu fiz? Será que eu fiz? Eu achei que agora estava fazendo amigos e tudo. Gente, eu tô pulando a parte do Elil. Elil era o filho do mestre. E a Selena quase que teve um romance com ele, né? Ele ficaram só na paquera, na hora que ele foi beijar ela não posso. Mas ali a gente pula porque realmente não teve nada de muito importante ali. Só no final que o Elil, assim, ele aparece com mais ênfase, mas também ok. E nisso ela vai remoendo aquilo. Ela vai remoendo e vai embora chateada. Fica levemente com raiva, né? Enfim, vai embora. Vai andando. E no meio do caminho, ela vê uma... Esqueci o nome que dá para um grupo de soldados. Uma campanha? Não sei. Não sei mesmo. Esqueci. Mas ela viu esse grupo de soldados do rei marchando em direção contrária a ela. Então, quer dizer, eles estavam indo para os assassinos. E ela falou assim, será que eles sabiam que esse povo estava indo para lá? Mas não faz sentido. E raciocinando e tal. E para onde ela estava indo, gente? Para aquela cidade lá do rei, né? Que a Ansel levou ela. Porque ela estava esperando achar um navio para levar ela direto para onde ela precisava ir, para ela não precisar viajar, né, no meio do deserto, enfim. E nisso, ela cruzou com esse povo. No que ela cruzou com esse povo, ela chegou na cidade. Falou, né, eles vão se virar, eles me mandaram embora, o problema deles, eles vão se virar. E aí a Selena começou a matutar, assim, as coisas na cabeça. Falei, mas peraí, isso não faz sentido, isso não faz sentido. Alguma coisa ali ficou roçando ali, assim, no cérebro dela, assim, até que ela resolve abrir a carta de... Ai, gente, como é que chama? De recomendação lá, né, de aprovação, que, teoricamente, o mestre silencioso tinha escrito. E ela vê que tá em branco. Está totalmente em branco. Aí ela vê, mas peraí, isso aqui não tá legal não. Isso aqui tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa muito errada. E aí ela soma 2 mais 2 e fala, vou voltar. Vou voltar, e ela pega, corre com o cavalo dela e corre. Quando ela chega na... Ai, gente, eu esqueço o nome. Lá no forte, lá. Eu esqueço o nome certo. Mas na guilda, né? Ela chega lá e vê que já adentraram o local. Mas não tinha sinal nenhum de arrombamento. Nenhum. Então, quer dizer, foi feito tudo por dentro. Alguém abriu por dentro, né? Ninguém estava esperando que
guerra ali. E ela foi somando 2 mais 2, 2 mais 2, 2 mais 2, mas ela não queria acreditar que fosse Ansel. Ela não queria acreditar mesmo. E ela corre, com todo mundo brigando lá, arma com arma, assassinos com soldados e pá. Ela passa direto, se esgueirando, né? Pra tentar que ninguém a visse. Ela vai se escondendo, atrás do mestre. Ela estava preocupada com o mestre, porque ela lembrou que o rei queria a cabeça do mestre. Literalmente, tá, gente? Ele queria a cabeça do mestre. Então ela foi e achou o mestre. O Elio tava com a barriga cortada, assim, provavelmente uma luta ali corporal, e alguém pegou e pau, né, com a lâmina na barriga dele. Não foi o suficiente para matá-lo, não foi. Porém, entretanto e todavia, foi o suficiente para deixar ele gravemente ferido. E eles conseguiram salvá-lo, assim, por pouco, para falar a verdade. O mestre silencioso estava ali envenenado, deitado, imóvel. Mas não o veneno suficiente para matá-lo também. Porque a pessoa que queria matar queria que soubesse que fosse essa pessoa. Que foi, eu matei o mestre silencioso. Queria que o mestre soubesse quem foi. E ele estava ciente, imóvel, por causa do veneno, mas ciente. E quem estava lá com a espada para cima querendo decapitar o mestre silencioso? Ansel. Ansel estava. E aí, nisso, o mestre silencioso, assim, olhando, implorando com os olhos para que Selena salvasse o filho dele, Iril, né, que provavelmente se machucou, querendo defender o pai, porque sim, ele amava o pai e sempre queria defender o pai, sempre teve essa cautela em defesa ao pai. O pai, assim, desesperado, querendo que salvasse o filho dele, e ele, ali, né, quase com pá no pescoço. E nisso, a Selena e a Ansel começou ali uma briga, pum. Selena vence. Só que em vez de matar a Ansel, ela fala, vai embora, fuja, nunca mais volte. E em 20 minutos eu vou subir naquela torre e vou atacar uma flecha mortal em você. Então fuja o mais rápido possível para tentar escapar. E foi isso que a Ansel fez. Com tudo isso, não tinha mais brigas lá fora, porque os assassinos venceram, tá? Não tinha mais soldados vivos. E foram ao auxílio procurar o mestre. Nisso, a Selena estava ali pressionando, né, a ferida do Ilil para que tentasse fazer com que ele sobrevivesse. Então, o povo chegou, foi ajudar o Ilil. Então, ela soltou dali e foi ajudar o mestre, identificando qual era o veneno, pedindo o antídoto e tudo. Tudo deu certo no final, certo? Tanto o Ilil quanto o mestre sobreviveram. E aí, o mestre, né, no final de tudo isso, ele resolve falar. Mas a Selena, uai, isso é o seu voto. Aí ele explicou, na verdade, eu não fiz voto nenhum. Eu fico em silêncio por uma opção, por uma escolha. E já virou tanto costume que às vezes eu esqueço que eu posso falar. Mas que eu nunca, na verdade, fiz voto nenhum. Só que as pessoas acham que eu fiz, porque eu não falo, basicamente, né? Ele explicando pra ela. Conversou com ela, né? Algumas coisas e tudo. Deu 3 baús lotados de ouro pra ela, para que ela pagasse a liberdade a Arobin, porque a Arobin não libertava ela porque ela tinha uma dívida com ele, né? Sim, todos os assassinos treinados por ele têm essa dívida, parece. E aí, ele entrega a carta para ela, conversa com ela assim. O treinamento, a conversa, a vida dela por um mês com a Guilda dos Assassinos Silenciosos foi assim uma mudança na vida da Selena, tá? Tanto na forma dela lutar, dela, né, viver, como na forma dela pensar. E nisso, ela, antes de dela viajar, ela já tinha comprado um apartamento, ela queria sair, ela queria fugir, ela queria se desprender de Arobin. Que Arobin, gente, sinceramente, se no futuro a Selena matar ele, eu vou ficar feliz demais. Mas já é papo pro próximo vídeo.
Então ela volta, paga sua dívida, entrega a carta primeiro, né? Paga sua dívida e beleza. Ali ela está livre. E aí já é assunto para o próximo vídeo. Então curta, compartilhe, comente o que você achou, o que você sabe, o que você não sabe, né? Tá, pra gente conversar. E fiquem de olhos que logo vai ter o próximo vídeo assim, seguidinha, tá? Eu postei esse vídeo, né? E acho que depois de amanhã tem vídeo do quarto livro da Lâmina da Assassina ali. E tá, gente, o quarto livro é romance puro, mas eu achei muito engraçado lendo o livro. Então, fico por aqui. Aqui tem um vídeo e uma playlist. Não esqueça de comentar, de compartilhar, de curtir, ativar o sininho ou se inscrever, porque senão você não recebe as nossas notificações. E é isso aí. Um beijo pra você. Fui!